Vamos seguindo. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu gosto de botar o tema porque ele ajuda a gente fixar na mente aquilo que a gente está comunicando. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quantos poderão dizer amém? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vamos poder dizer glória a Deus. Bom, esta palavra de hoje, eu quero encorajar você a crer, encorajar você a tomar posse, primeiro daquilo que já lhe pertence pela fé em Cristo Jesus. Amém? E se você entender que você pode crer e tomar posse daquilo que já lhe pertence, e por isso que o tema, ele envolve essas duas palavras, fé e esperança. Repitam comigo, fé e esperança. Obviamente, a fé, ela não está relacionada com as coisas do futuro. A fé está relacionada com o hoje, com aquilo que você pode crer e tomar posse para hoje. E eu quero que vocês de fato creiam com todo o coração, não somente creiam, mas tome posse pela fé daquilo que já lhe pertence. E é impressionante como os cristãos, muitas vezes, eles confundem a aplicação da fé e da esperança na sua vida. E como eu disse aqui em outras ocasiões, se a sua fé não é correta, você não vai ter os resultados corretos. Se a sua fé ela for correta, por mais que demore algum tempo, para que as coisas se manifestem, elas vão se manifestar. Porque, mais uma vez, é que o irmão Pedro diz, se você fizer certo, não tem como o quê? Dar errado. Não tem como dar errado. Agora, se você fizer errado, não espere que dê certo. Não tem como também dar certo. Ah, mas Deus é misericordioso. Sim, Deus é misericordioso. Mas Deus, Ele não quebra os seus princípios. Deus sempre vai agir através dos seus princípios da palavra. E eu quero que você hoje, ao receber essa palavra, saia deste lugar convicto daquilo que já é seu, e que ninguém vai tirar de você aquilo que lhe pertence. Você aceitaria se de repente o sem teto ou o sem terra invadisse a sua casa ou a sua propriedade para tirar você de casa? Você aceitaria? Você ia fazer o quê? Você ia lutar com todas as suas forças para defender aquilo que lhe pertence. Só que muitas vezes as pessoas não agem assim no que diz respeito àquilo que pertence a elas, no campo de quê? Da fé. Muitas vezes quando começam a vir o dia mau, quando começa a soprar o vento contrário, o que é que as pessoas fazem? Elas acabam desistindo. Elas acabam abrindo mão daquilo que elas creem. Elas acabam mudando a sua confissão. E isso, como diz o pastor Heleno, é uma lástima. Não é para ser assim. Nós temos que crer, tomar posse e lutar por aquilo que já é nosso. Irmãos, eu já passei por alguns maus bocados na minha saúde, como vocês já sabem. Se não me falha a memória, eu já tive três convulsões de 2016 para cá.
eu acho que foi isso, 3 convulsões. E nesses 3 ataques foram os mais severos na minha saúde. Em nenhum momento eu deixei de crer na cura divina como a realidade de Deus para a minha vida. Em nenhum momento. Já enfrentamos, quanto família, a diversidade dos nossos filhos, críticas na área de saúde, e em nenhum momento nós deixamos de crer que a cura era a vontade de Deus para nós. Também já passamos por duras adversidades na área financeira, passamos por desertos, por endividamentos. Já, como deu testemunho aqui, já estive e já fui refém de agiota, mas mesmo passando por esse tempo de dor e de vergonha, eu nunca deixei de acreditar que a prosperidade era a vontade de Deus. O diabo nunca conseguiu e não vai conseguir arrancar nenhuma confissão negativa minha quanto à verdade da palavra de Deus, daquilo que já me pertence. E isso não se trata sobre esperança, isso se trata sobre o quê? Sobre fé, e fé na palavra de Deus. Por isso que com essa palavra de hoje eu quero encorajar você a crer, e também não somente crer e tomar posse, mas também a continuar sonhando com o seu futuro, sonhando com dias melhores, sonhando realmente com coisas que Deus ainda vai realizar em sua vida. Quantos podem dizer amém? Você precisa sonhar. Eu sempre digo aqui, se uma pessoa não tem sonho no seu coração, pode enterrar, porque ela já está morta. Infelizmente, algumas pessoas dizem bem assim: eu não sonho não, porque eu já sonhei algumas vezes e os meus sonhos não deram em nada. Talvez os seus sonhos não foram sonhos que nasceram do próprio Deus na sua vida, e por isso talvez eles morreram ou deverão morrer. E eu vou falar sobre isso no final da ministração, daquilo que realmente não nasceu de Deus, que não foi plano nem projeto de Deus para a sua vida. Agora, se você tem um sonho, e para um sonho, para alguma coisa mais adiante, para um futuro seu, para algo que não é para agora, não é uma questão de fé para tomar posse agora, mas a esperança, ela lida com o nosso futuro. A fé, ela vai lidar com o nosso hoje, mas a esperança, ela aponta para o nosso futuro. E você não pode, de forma nenhuma, abrir mão quanto ao seu futuro. Você não pode abrir mão de que você de fato vai viver dias melhores. Quantos podem dizer amém? Ainda que você hoje esteja passando, talvez, por algumas turbulências, e essas turbulências de hoje, elas de alguma forma tentem, de alguma forma, criar uma cortina de fumaça para aquilo que é o que Deus tem para você mais adiante. E você precisa crer realmente. Por isso que esse texto de Jeremias, ele fala sobre essas 2 estações na vida. Ele fala sobre a fé para o hoje, e ele fala também sobre o amanhã. Ele diz assim: para vos dar o fim que desejais, para dar para vocês esperança e um futuro. Diga comigo, diga: o meu futuro será de fato glorioso. E aí, quando você fala de futuro, a gente tem que usar esse termo realmente, será, porque o futuro de fato é para o amanhã. E quando nós falamos sobre essas 2 palavras, é porque eu quero realmente que você viva bem hoje pela fé. Quantos podem dizer amém? Diga: eu vou viver bem pela fé. E viver bem pela fé, você vai precisar de um elemento chamado o quê? Andar em paz. Ainda que cercado por adversidades, nada vai roubar a sua paz. Por quê? Porque você crê naquilo que você tem como a realidade de Deus para a sua vida. E ao mesmo tempo, não só viver em paz, mas você também vai crer que você de fato vai prosperar, que a sua vida vai ser uma vida de progresso.
que você vai ter resultados na sua vida, amém? Que a sua vida de fato vai melhorar. Eu cheguei agora aos 51 anos de idade, e eu posso dizer para você que a contar dos 40 anos, eu tenho vivido os melhores anos da minha vida, os melhores anos. Quando eu estava com uns 30 e poucos, eu já pensava bem assim. Nessa época nós estávamos passando por uma crise muito grande, eu dizia financeira, e eu dizia bem assim, coloquei no meu coração, com os 40 anos eu vou conseguir comprar minha casa. Determinei isso no meu coração, vai ser com 40 anos. E de fato aconteceu. Até um pouquinho antes dos 40 anos, nós conseguimos realizar o sonho de comprar a nossa casa. E desde os 40 anos, já são 11 anos, nós de fato temos vivido uma estação extraordinária em nossa vida. Foi nesse tempo que Sandra conseguiu passar no concurso, ser chamada e trabalhar no estado. Foi nesse tempo para cá que nós conseguimos comprar a nossa casa. E muitas coisas mudaram em nossa vida. E o que eu imagino para os próximos anos? O que eu imagino para os 60 anos? Ah, não, com 60 anos eu vou estar já um idoso, já assim, bem aposentado, bem devagarzinho, de forma nenhuma. Eu me vejo com 60 anos cheio de vigor do mesmo jeito. E para isso eu me cuido hoje, correndo na academia, com disciplina, com alimentação, com tudo do mesmo jeito. E aplicando os princípios da palavra de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles fazem o que, amados? Eles renovam as suas forças. E aí quando você olha para alguém que fala que está esperando em Deus, mas está morrendo, está esperando em Deus, mas está agonizando, está esperando em Deus, mas não diz, ó Jesus, volte logo. Não volte logo porque ela almeja o arrebatamento, mas muitos dizem, Jesus, volte logo, porque tipo assim, eu não aguento mais sofrer, ou eu não tenho esperança nenhuma que a minha vida vai o quê? Melhorar. Não, irmãos, nós temos que crer que nós vamos viver dias gloriosos. Quantos podem dizer amém? Você vai viver dias extraordinários. Quantos podem dizer amém? Agora, para isso, nós precisamos avançar nessa fase. Primeiro, eu quero que você entenda definitivamente que a fé é para hoje. Repita comigo, a fé é para hoje. É para você crer e se apropriar das realidades que já lhe pertencem. Amém? Então, se alguém perguntar para você assim, irmão Joabe, você crê em Deus na sua cura? Digamos que você tivesse problema de saúde. Aí ele vai dizer o quê? Ah, eu creio que um dia eu vou ficar bom. Isso seria fé? Isso seria o quê? Seria o quê? Esperança. Então, pela fé nós dizemos assim, não, eu creio que eu já estou bem. Amém? Eu já creio na minha cura. Louvado seja Deus, porque eu já estou o quê? Curado. O que é isso? É ele acreditar na realidade que já o quê? Lhe pertence. E a cura já nos pertence. Amém? Mas quando nos deparamos com uma diabetes, quando nos deparamos com hipertensão, quando nos deparamos com um quadro de deficiência, com alguma doença, com alguma enfermidade, e as pessoas então já dizem, você já tomou o remédio hoje da sua diabetes? Aí a pessoa diz o quê? Ainda não. Já tomou hoje a medicação da sua hipertensão? Aí a pessoa diz, já. Você deve dizer o quê? Não, eu vou tomar o remédio ainda, mas não é da minha hipertensão. Eu vou tomar o remédio, mas eu creio que eu já sou o quê? Curado, e a minha cura vai se manifestar. Amém? Eu vou tomar o remédio da diabetes, mas a diabetes não é minha. Eu creio na minha cura. Eu vou tomar o remédio, mas eu creio na minha saúde. Eu creio que eu vou viver bem. Eu não vou viver com diabetes. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas as pessoas vão criando coisas que vai tornando elas dependentes. Então, seja a insulina, seja a medicação, seja alguma outra artifício, que a pessoa vai se apegando e fazendo daquilo como se fosse o quê? Muletas espirituais, aonde elas vão se apoiando
e agora aceitando essa condição como se fosse o seu fim. O seu fim. E nós não podemos aceitar nenhuma circunstância fora da realidade da palavra de Deus que não seja a vontade de Deus para nós. Quantos podem dizer amém? Diga, eu creio no que a palavra de Deus diz, que eu tenho. Diga, eu creio no que a palavra de Deus diz, que eu posso. Diga, eu creio no que a palavra de Deus diz, que eu sou. Diga, eu sou curado. Diga, eu sou curado. Diga, eu sou próspero. Diga, eu sou mais do que vencedor. Vem cá, Mônica. Que bênção ver Mônica aqui hoje. Vocês não imaginam o que ela passou esses dias. Cheguei de viagem na quinta-feira. Ela me passou uma mensagem: pastor, eu não estou bem. Conte para a igreja o que você estava enfrentando até quinta-feira. Eu estava 2 semanas com muita dor. Já tinha ido ao hospital várias vezes. Parte esquerda na minha cabeça, pescoço. Os médicos não sabiam o que eram. Perguntou se eu estava com problema de ansiedade, estresse. Mas eu nunca senti uma dor para tomar vários remédios e não passar. Eu cheguei a tomar morfina, eu cheguei a tomar tramal e a dor não passava. E aí eu mandei mensagem para o pastor para ele fazer uma oração por mim, porque eu não sabia mais o que fazer. Não sabia mais o que fazer. E aí ele orou. Quando ele estava orando, eu comecei a chorar, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas aí no outro dia, eu acordei bem melhor. Eu já não sentia mais aquela dor que eu estava sentindo. Eu ainda não descobri o que é. Eu fiz alguns exames. O dentista acha que eu estou com problema na mandíbula. E aí está pressionando a minha cabeça. Mas eu ainda não descobri o que é. Mas eu já estou bem. E hoje eu estou aqui. Amém. Levante para cá suas mãos. Pai, no poderoso nome de Jesus. Essa obra que o Senhor começou na vida de Mônica vai completar. Vai ser completa. Seja na parte óssea, na parte odontológica, qualquer que seja ainda o que estiver atingindo a cabeça dela, eu repreendo em nome de Jesus. E declaro que não vai sobrar nada. Só glórias ao teu nome. No poderoso nome de Jesus, que essa obra se manifeste por completo na vida dela, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, dizem amém. Continue crendo em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus funciona. Quantos podem dizer amém? Então nós não podemos aceitar. Então quando ela me falou, pastor, esse é o quadro, eu falei, eu não vou orar gravando uma mensagem, eu posso orar por você agora, eu vou orar por você agora. Isso já foi de noite, depois do culto, e nós oramos, Sandra concordando com a oração, e nós então declaramos, e no dia seguinte eu falei, continue declarando, o poder de Deus sendo ministrado sobre o meu corpo, saúde me pertence. Só que as pessoas, às vezes elas se apoiam naquilo que as pessoas vão colocando sobre a vida delas, como se essa fosse o quê? A sua realidade. Irmãos, nós não podemos aceitar. Eu sempre dou o testemunho do irmão Francisco, do que esse homem passou com diabetes, a cirurgia que ele fez, a amputação que ele passou, mas ele não aceitou, ele continuou crendo. Hoje ele anda com a cadeira de roda, mas pergunte se isso aqui limita ele. Nem para estar aqui na igreja, ainda sem o elevador. Enquanto outros falam, mas sem o elevador está ruim para ir, mas bate perna por aí afora. Bate perna em Aracaju inteiro, mas para ir para a igreja, mas não tem elevador ainda. Irmão Francisco está aqui, subindo desse jeito. Nós estamos no projeto, né, Carla, com o elevador aí, desenvolvendo o projeto. Já vai começar as obras aí na igreja, mas é não aceitar. Eu fui fazer um exame médico o ano passado, numa clínica, uma tomografia, e uma mulher, ela foi entrando com um andador, uma senhora. Pense numa mulher determinada. Ela ia ali segurando o andador e uma funcionária da Semise foi até ela
e levou a cadeira de rodas, falou: senhora, venha para a cadeira, sente aqui. Ela disse bem assim: eu me recuso a sentar na cadeira de rodas, essa não é a minha vida, eu me recuso, eu vou fazer o meu exame assim, eu vou andando e eu vou sair andando. Eu falei: nossa, que mulher determinada. E às vezes tem pessoas, quando vem um adversário: eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo, pastor, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Já começa a dizer que está o quê? Está morrendo. Eu estou morrendo, eu estou morrendo. É porque a minha dor de cabeça chegou. A minha enxaqueca chegou. É a minha enxaqueca que veio agora. Pastor, eu estou morrendo. Morrendo? Não, você não está morrendo. Você está sob ataque. Resista na fé. Resista no bom combate da fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. O que é isso, irmão? É a realidade que não é visível, mas que existe. Amém? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Por isso que você tem que ter fé e esperança. Diga comigo: fé e esperança. E eu quero mostrar 3 versículos. Diz assim: olha, você tem que pedir para receber. Mateus 7:7 diz: ora, todo aquele que pede, recebe. Mateus 7:7 diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta será o quê? Aberta. Não é assim? Busque e você o quê? Encontrará. Aí no versículo 8 ele diz: pois todo que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será o quê, irmãos? Aberta. Mas olha o que ele diz: aquele que pede, recebe. Ou ele diz: aquele que pede, receberá. Aquele que pede, recebe ou receberá? Então, se diz que aquele que pede, recebe, está tratando de fé ou de esperança? De fé. Então, aquele que pede, recebe. Recebe aonde? No seu espírito. Amém? Eu já pedi a Deus e eu já o quê? Recebi. Obrigado, Senhor, porque eu já recebi. Mônica, obrigado, Senhor, eu já recebi a minha cura. Obrigado. Todo aquele que pede, recebe. Isto é fé. Então, se você recebe, a sua linguagem não vai ser de alguém que está crendo que receberá, mas de alguém que já recebeu. Quantos podem dizer amém? E é assim que a fé, irmãos, funciona. Por isso que em Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24, abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em Marcos capítulo 11, 22 a 24. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus, ou fé do tipo da fé de Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, disser o que, irmãos? Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será o que? Feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam. Amém? Olha o que ele diz: creiam que já o receberam e assim sucederá. Ele diz: creia que você o que? Já recebeu e assim sucederá. Ou seja, vai acontecer exatamente conforme o que? Você creu e você o que, irmãos? Recebeu. Diga: é crendo e recebendo. Mais uma vez: é crendo e recebendo. Eu estava uma vez andando no Rio de Janeiro, num calçadão, com um irmão, um pastor. Aí, enquanto caminhávamos em frente a umas lojas de sapato, ele disse bem assim para mim: pastor Jairzinho, eu estou com vontade de lhe dar um sapato. Aí eu disse bem assim para ele: pois não, agora mesmo, vamos entrar na loja. Aí ele: é mesmo, né? Eu falei: é, você está desejando? Ele falou: estou. Eu falei: eu vou receber logo, se essa vontade passe. Não é assim? Quem crê faz o que, irmãos? Recebe.
Mas tem gente que para receber tem dificuldades. Até para ser abençoado tem dificuldade. Você fica, não, eu não mereço. Não, eu não quero. Se você disser assim, pastor, eu quero lhe dar uma coisa, amém, eu recebo, amém. Seja bem-vindo, amém, glória a Deus. Pedir eu não vou, mas se você disser, eu quero lhe dar, eu quero o quê? Receber. Diga comigo, a fé recebe. Amém? Ele diz, crê e o quê? Todo aquele que crê, recebe. E assim lhe sucederá. Ele então foi na loja, pagou o sapato e eu saí de loja com o sapato. É assim. Com Deus é assim, irmãos. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que Ele já fez o quê? Nos abençoou. Com o quê, irmãos? Com algumas bênçãos, com algumas migalhas. Foi isso? Com algumas migalhas. Não, Ele já nos abençoou com o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, você crê que você será abençoado ou você crê que você já é abençoado? Diga, eu já sou abençoado. Então, se você já é abençoado, você tem que viver como um tal. A mentalidade de alguém que é o quê? Abençoado. A mentalidade de alguém que é o quê? Próspero. A mentalidade de alguém que é o quê? Sarado. Esta é a vontade de Deus para nós. Mas por muitos anos, as pessoas confundiram humildade com simplicidade. Humildade com simplicidade. Irmãos, qual é o antônimo que seria o oposto da humildade? É riqueza? É riqueza? O antônimo de humildade é riqueza? Não. Qual é o antônimo de humildade? Orgulho. Aí as pessoas, elas veem pessoas simples de condição, o quê? Simples financeira, e dizem assim, ele é tão humildezinho. Não é isso? Não é assim que elas pensam? Ele é tão humildezinho. E você sabe se essa pessoa é uma pessoa humilde? De repente não é uma pessoa humilde. É uma pessoa simples, o quê? Socialmente, financeiramente. Mas não quer dizer que é uma pessoa o quê? Simples. E aí tem pessoas que humilde, aí tem pessoas que confundem, na verdade, a humildade, pensando elas assim que, não, mas eu não quero prosperar, porque se eu prosperar, eu vou ser uma pessoa mais orgulhosa. Você tem que entender uma coisa, que a prosperidade é a vontade de Deus para você. Quem viver bem é a vontade de Deus para você. Quantos podem dizer amém? Agora, se no seu coração tem algum problema de orgulho, trata essa questão de quê? Do orgulho. Mas não recuse aquilo que é a vontade de Deus para você. Quantos podem dizer amém? Então, eu estive agora mesmo no Rio de Janeiro e eu fui orar um dia em um apartamento de um homem lá do Rio, de uma família, que eles moram em Caxias. Eu fiquei na casa deles hospedados alguns dias, pelo menos só dormindo lá, para não passar por aquele susto de à noite estar indo para a casa do pastor Walker. Então eu dormia na casa desse irmão, em um bairro muito simples, e eles compraram um apartamento na Barra da Tijuca, e falou, pastor, eu gostaria muito que o senhor fosse lá orar. E eu fui orar. Um apartamento extraordinário. Agora, quando você ora para essa família, você não vê nada de quê? De orgulho e vaidade. Pessoas simples. Apartamento caro, mas simples. Simples. Vivendo de uma maneira simples. Comeu cuscuz todos os dias comigo lá. Pastor, eu quero comer cuscuz que o senhor faz. Eita, cuscuz bom. Comendo cuscuz. Isso é o que, irmãos? Simples, não é verdade? Não é verdade? E ele disse bem assim para mim, pastor, quando eu cheguei no Ministério Pão da Vida, na igreja do pastor Walker, eu morava de aluguel. Eu sei como Deus me fez prosperar nessa igreja, recebendo a palavra e os conselhos do pastor Walker.
E a minha maior dificuldade hoje de se mudar para a Barra é em pensar em não poder vir congregar na igreja, porque é distante e passa por uma região perigosa. Por isso que eu estou pensando se eu vou vender a minha casa aqui em Caxias ou não, porque de fato eu realmente não quero sair da igreja, eu sou muito plantado aqui na igreja. E esse irmão que comprou esse apartamento, que tem uma condição financeira extraordinária, todos os dias, quando terminava o culto, estava lá, fazendo sabe o quê? Fechando a igreja, com a chave na mão, fechando a igreja, arruma uma coisa, arruma outra, bota alarme, vai para o estacionamento, fecha um portão, pega uma vassoura, bota uma coisa do lado, bota uma coisa, arruma outra. Isso é o que, irmãos? Humildade. Você acha que o problema é o dinheiro? Não é o dinheiro, a questão é o quê? É o coração. Então você tem que crer em tudo que Deus tem para você. Quantos podem dizer amém? Diga, eu creio nas realidades da palavra de Deus. Diga, e vou viver tudo que Deus tem para a minha vida. Então, se você crê, se você pediu, recebeu. Se você creu, recebeu. Só lhe resta fazer o que agora? Agradecer. Amém? Agradecer. Eu sempre falo para as pessoas que a gratidão é uma atitude de que, irmãos? De fé. Gratidão é fé. Por isso que Filipenses diz bem assim: não andeis, 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresente os seus pedidos a quem? A Deus, velando com ações de graças. Aí o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, se você crê que você já recebeu, você não vai andar em ansiedade. Diga, eu não vou viver em ansiedade. Mais uma vez, diga, eu não vou viver em ansiedade. Amém? Você vai fazer o que? Agradecer a Deus. Amém? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa semana, obrigado pelo trabalho. Agradeça a Deus até por aquilo que você ainda não tem manifesto, mas você crê que já é seu pela fé. Isso é o que, irmãos? É a fé para hoje. Você sempre agradecer a Deus. Surgiu uma dor, veio um ataque, você repreendeu, o sintoma continuou, você vai fazer o quê? Ai meu Deus, eu não fui curado então. Não é assim que muitos fazem? Não é assim que muitos fazem? O diabo traz o sintoma, ele fala, eu não fui curado. Mas se você creu e os sintomas voltam, você faz o quê? Senhor, obrigado, porque eu já fui o quê? Curado. Obrigado, porque eu já fui curado. Eu não vou mais me preocupar com essa situação. Não vou viver mais em ansiedade, porque eu creio naquilo que você já fez para a minha vida. Quantos podem dizer amém? Resolvida a questão da fé, vamos agora para o segundo ponto, que é a questão da esperança. Diga comigo, diga esperança. A esperança é para o amanhã. Repita comigo, a esperança é para o amanhã. É o que envolve o futuro e não pode ser antecipado para hoje. Ok? Diga assim, diga, não pode ser antecipado para hoje. É uma questão de futuro. Eclesiastes 3:1 diz o que, irmãos? Que há um tempo para cada propósito debaixo de quê? Dos céus. Repita comigo, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, Deus tem o seu tempo para trabalhar. Isaías 64, versículo 4 diz que desde a antiguidade não se viu, nem o que, irmãos? Nem jamais se percebeu, um Deus além de ti, que faz o quê? Que trabalha para aqueles que nele esperam. Quantos podem dizer amém? Então, quando você tem esperança para algo que é relacionado o quê? Ao amanhã, você tem que crer que durante esse tempo, até que esse dia chegue, Deus está o que, irmãos? Trabalhando. Diga, Deus trabalha
no tempo da espera. E isso, irmãos, é a sabedoria de Deus em ação. Sabia? Isso é a sabedoria de Deus em ação. Porque tem muitas coisas que nós vivemos, que nós queremos, que nós sonhamos e desejamos, que se Deus antecipasse e entregasse logo para você, poderia estragar as coisas. E tem muitos cristãos que eles acabam estragando o plano de Deus, porque ao invés de esperar, eles querem fazer o quê? Antecipar o que Deus tem para ele mais à frente. Às vezes é por uma questão de ansiedade, outras vezes por uma questão de quê? De necessidade, e a pessoa não consegue esperar. E muitas vezes, nesse tempo de espera, para aquilo que é o futuro, Deus vai trabalhando. E algumas coisas em nós, elas vão até morrendo. Outras coisas vão desaparecendo. E é interessante que muitas vezes a gente está esperando por algo, mas com o passar do tempo, a gente muda, a gente para, rapaz, eu não quero isso mais não, agora eu comecei a visualizar outra coisa, sim ou não? Sim. Essa mudança não pode ser algo que constante, tipo assim, aquela pessoa que não sabe o que quer. Porque se você é uma pessoa que muda constantemente, você fica oscilando, vacilando, Tiago 1, 16, 17, diz que nós não podemos ser como aquela pessoa que duvida, que ela se comporta assim, oscilando, porque ela vai ser como a onda do mar, agitada pelo vento, para lá e para cá. Ela não tem uma direção certa, Aí diz, não pense tal pessoa que receberá de Deus o quê? Coisa alguma. Então, aquela pessoa que fica mudando, por exemplo, a pessoa fala bem assim, eu quero ter um carro, eu quero comprar um carro para a minha vida. Tá bom, qual carro que você quer? Eu quero tanto, aí bota assim, uma Ferrari. Eu digo, meu amado, quero comprar uma Ferrari aqui em Aracaju, meu amado. Aí você mora em uma região que não dá nem para rodar com uma Ferrari. Não é verdade? Esses dias em Caxias, lá perto do Pastor Val, que tem a igreja, eu não vi nenhuma Ferrari. Agora, no dia que eu botei o pé na Barra, eu vi Ferrari. Na Barra da Tijuca, porque é outra realidade no Rio de Janeiro. É outra realidade. Então, às vezes a pessoa está sonhando com uma coisa que, na verdade, é muito distante de acontecer na sua vida. Então, o que é que você pensa, ao invés de determinar um carro X, você pensar em sonhar com um carro? E mais à frente você vai afunilar e pensar bem assim, bom, agora eu vou sonhar com este carro, porque está mais perto de quê? De realizar, e agora eu vou colocar a minha fé para receber esse tipo de carro. Lá atrás, eu sonhei com tantos carros, que hoje, se alguém me desse, eu não queria. Dizia, não, isso aqui não quero mais não, agora eu quero outro. Então, eu não perdi o foco de querer ter um carro, digamos assim. Eu apenas não estabeleci qual seria concretamente. E às vezes as coisas não acontecem em termos daquilo que você sonha para o futuro, porque a pessoa, ela fica o quê? Mudando toda hora. Ela não tem um norte concreto. E o futuro, aquilo que a gente sonha, a gente tem que crer, irmãos. Quantos podem dizer amém? Você tem que continuar injetando fé, porque a esperança, como ela é algo para o amanhã, por exemplo, bom seria que os nossos familiares se convertessem hoje, sim ou não? Toda a nossa parentela, sim ou não? Agora, você pode exigir, a palavra, vamos explicar até isso, no original não é exigir, é reivindicar. Você pode reivindicar em Deus, pela fé, que a sua parentela se converta hoje? Pode reivindicar? Pode? Não pode, porque não depende de você.
Senhor, eu reivindico que os meus familiares se convertam hoje à noite. Amanhã amanhecer o dia, você liga, oi, a paz do Senhor. E a pessoa, paz do Senhor, o que? Vira doido, foi? Não, ele não aceitou Jesus. Então você tem que o quê? Você tem que crer, esperando, na esperança que eles o quê? Se convertam. Amém? E trabalhar com isso. E eu já vi pessoas que aplicaram a fé erradamente para a conversão dos seus familiares, da sua parentela, e depois acabou se frustrando porque eles não o quê? Se converteram logo como ela o quê? Esperava. Não depende de nós. Nós devemos ter o quê? Esperança. Esperança em Jesus, que todos eles o quê? Se converterão, conforme Atos 16, 32. Crê no Senhor Jesus. E ele disse o que, irmãos? No presente ou no futuro? Crê no Senhor Jesus e o que? E eles estão ou serão? E será o que? E serão salvos. Você e a sua casa. Creia e eles serão salvos. No presente ou no futuro? No futuro, ou seja, continue trabalhando com eles. Continue sendo paciente, continue semeando a palavra, continue evangelizando, dê tempo para que Deus o quê? Trabalhe. Tem horas que você insiste, tem hora que você tira o pé, tem hora que você bota pressão, fala do céu e fala do inferno. Tem hora que você tira, não fala do inferno agora não, já falou do inferno, aí você tem, mas tem que bater a real. Tem que bater a real, sim ou não? Tem que bater a real. Você não pode ficar só assim, Deus ele é bom, você tem que vir na igreja, você tem que bater a real. Abra seus olhos, se o dia chegar e você bater as botas, tu vai para aquele lugar, tu vai para o inferno. Você tem que aceitar Jesus, mudar de vida, porque ninguém sabe o dia nem a hora, e você pode ter um encontro com Ele, para ter a sua salvação e ir para onde? Ir para o céu. Quantos podem dizer amém? Ontem à noite, 23h30, enquanto eu estava aqui no casamento de Michele, um tio meu faleceu ontem. E eu estive com esse meu tio o mês passado. E ontem ele saiu de carro para a Glória, e no meio do caminho, antes de chegar em Feira Nova, o carro bateu e ele morreu na hora. Eu acho que ele devia ter uns 54 anos, o irmão do meu pai, por parte de pai. E eu estive com 2 tios meus, dessa minha família, no mês passado, quando eu fui lá fechar um consórcio. E esse meu tio estava na hora, na mesa, estava ali na hora com a gente. E rapidamente ele chegou, se levantou e saiu. E eu não tive oportunidade de falar para ele de quem? De Jesus. Mas eu não pensei que ele também poderia o quê? Morrer como ele morreu ontem, 21h30, vítima de um acidente, morreu na hora. Vocês conseguem imaginar? Conseguem imaginar? Que às vezes nós temos que bater a real para os nossos parentes, nós temos que bater o real para os nossos amigos, que eles precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador, por amor a Ele, mas também para livrar a sua vida do inferno. Sim ou não? Sim. Então nós temos que às vezes ir ajeitando com a palavra, com paciência, com perseverança, dá um tempo, ora, e eu sempre oro, Senhor, levante pessoas que preguem a palavra para os meus familiares. De repente eu não sei, Deus levantou alguém e pregou a palavra para ele, de repente ele morreu salvo, mas eu não posso ter essa certeza. Bom seria que ele estivesse firmado em quem? Em Jesus, que todos nós teríamos a segurança de que ele foi para onde? Para o céu. Amém, irmãos? Diga, eu não vou desistir da minha parentela. Continue orando, mas se entrar o que? Em crise. Nós temos o testemunho de Atos capítulo 9, que Paulo se converteu. Mas saiba de uma coisa, o apóstolo Paulo, que antes era mais conhecido como Saulo, o seu nome, e ele era aquele perseguidor da igreja. Mas você sabia que Paulo teve familiares seus que se converteram primeiro do que ele? Quando ele escreve em Romanos capítulo 16, ele diz bem assim em Romanos, mandando saudação para algumas pessoas, podem ler os últimos versículos de Romanos, ele diz bem assim, saúdem os meus parentes que chegaram ao Senhor antes de mim. Ou seja, Paulo foi fruto de quê, irmãos? Das orações dos seus
Parentes, enquanto Paulo perseguia a igreja, a sua família crente estava orando por ele. Senhor, deu encontro para ele, deu encontro para ele, deu encontro para ele, deu encontro para ele. Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Amém? Por quê? Era uma questão de quê? De esperança. Diga, eu tenho esperança. Diga, eu tenho esperança. Diga, eu e a minha família. Diga, todos eles vão servir ao Senhor Jesus. Eu quero que você tenha essa frase que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero que você tenha esperança também na sua vida profissional. Quantos podem dizer amém? A sua vida profissional vai decolar. A sua vida profissional vai fluir. Você vai chegar lá, você vai crescer, você vai fazer faculdade, se este é o seu sonho. Você vai passar num concurso público, se este é o seu sonho. Você vai ter uma definição profissional, você vai crescer, você vai romper. Deus é com você. Tenha esperança que a sua vida profissional não chegou no fim da linha. Tem muitas coisas que acontecerão ainda na sua vida. Quantos podem dizer amém? Diga, eu não estou vivendo o máximo do que Deus tem para mim. Diga, mas eu viverei. Diga, eu viverei. Se você é uma pessoa que empreende ou que quer empreender, tenha esperança que o seu negócio vai crescer, vai aumentar, vai prosperar, vai andar para frente. Tenha esperança que você vai ter dias melhores. Se você tem esse projeto em seu coração, tenha esperança que você vai expandir, vai crescer. Essa é a vontade de Deus. Por isso que ele disse em Jeremias, para dar para vocês um fim que vocês esperam, a fim de que vocês prosperem. Essa é a vontade de Deus, que você cresça e que você floresça. Quantos podem dizer amém? Diga, a minha vida profissional. Diga, a minha vida profissional. Diga, ela vai deslanchar. Diga, 2025 é o ano de colher os frutos. Diga, é o ano de colher os frutos. Irmão, nós não estamos vivendo ainda tudo aquilo que Deus tem para nós. Tem muitas coisas grandes que ainda vão acontecer. Quantos podem dizer amém? Agora, se prepare. Se prepare, se organize. Quantos podem dizer amém? Você crê que Deus tem... A palavra de hoje está fluindo muito para essa área de finanças. Eu creio que Deus quer falar muito com você nessa área hoje. Você crê que Deus tem muito para derramar na sua vida financeira? Já ensinamos aqui que nós temos que ter o que, irmãos? Ações o que? Correspondentes. Eu sou do sertão, como Antônio é do sertão. Pedro saiu de Itabaiana com que idade? 15 anos. Irmão Francisco também foi do sertão. Não do sertão propriamente, né? Do interior. Mais alguém foi do sertão aqui? Mais alguém do sertão? Estância não é sertão não, é capital, né? Maruim, né? Maruim é capital. Maruim, é capital, Maruim. Sabe qual é o erro do sertanejo? Todo ano se repete. Vem a seca, depois vem o quê? A chuva. Quando vem a seca, eles estão reclamando porque estão morrendo de quê? Da seca. Aí quando vem a chuva, eles se alegram. Mas no tempo da seca, eles não preparam os reservatórios para reter o quê? As águas das chuvas. E eu digo isso porque eu já fui do interior e a gente vê lá os tanques, secam. Fica só a lama, não é? E quando eles secam completamente, fica só aquele barro seco. Algumas pessoas inteligentes nessa época fazem o quê? Eles vão lá e fazem o quê? Eles limpam. E cava mais ainda o quê? O tanque.
aumentando a sua capacidade de reter o quê? A água. Porque se ele não fizer isso, é certo que uma hora vai chover. E quando vem a chuva, se o tanque não é muito fundo, ele é o quê? Raso, a água vai encher. Mas rapidamente ela vai o quê também? Vai secar. E às vezes nós estamos crendo assim, Deus derrame coisas grandes na minha vida financeira, mas enquanto elas estão passando por adversidades, elas não fazem o quê? Elas não corrigem as suas finanças para se preparar para aquilo que Deus vai o quê? Derramar. Não se preparam. Aí quando a bênção chega, muitas vezes a bênção acaba sendo o quê? Um problema. Eu já tive pessoas dizendo assim, pastor, eu estou crendo no meu carro, mas nunca se preocuparam com a garagem. Aí quando o carro chega, não tem onde guardar. Não tem onde guardar. Porque nunca se preocuparam em fazer o quê? A garagem. Enquanto não tinha o quê? Não tinha carro. Mas aí você fala para a pessoa, faça a garagem. Mas fazer o carro para quê? Se eu não tenho a garagem para quê? Se eu não tenho um carro? Geralmente ele diz assim, você não está crendo que você vai ter o carro? Quando chegar eu faço. Tá bom. Melhor seria fazer quando? Antes. Quando se pode dizer amém? Se prepare para o que Deus tem para derramar na sua vida. Em todas as áreas. E por último, que eu disse no início da pregação, queria falar com vocês. Existem algumas coisas, alguns sonhos, que não foi Deus quem plantou, e que você precisa arrancar eles da onde? Da sua vida. Você tem que abrir mão. Custe o quanto custar. E isso é algo particular, porque é só você que sabe aquilo que, de repente, está no seu coração, mas que não é projeto de quem? De Deus. Não é projeto de Deus. Porque muitas vezes esse sonho equivocado, ele nos tira do foco de receber aquilo que Deus de fato tem para a gente. E o exemplo que eu tenho sobre isso, e tudo que eu falo aqui eu procuro respaldo na palavra, nós temos o exemplo de Abraão, com o seu filho o quê? Ismael. Ismael foi o filho da promessa? Foi? Não foi. Ismael não foi o filho da promessa. Ismael foi uma invenção de quem? De Agar. Foi uma ideia de Agar, não foi um projeto de quem? De Deus. E é interessante que Isaac não nasceu, que era o filho de quê? Da promessa. Que a bênção maior não veio para ele enquanto Abraão não resolveu a questão com quem? Com Ismael. Vocês lembram que quando Agar, a egípcia, estava grávida, ela fugiu para o deserto, porque Sara começou a atribular ela. E o anjo apareceu para Agar e disse, volte para a sua senhora e se humilhe a ela. Você está grávida de um menino, ele vai ser um povo grande, mas não é o filho da promessa. E Agar então voltou. Depois, quando Ismael nasce, já está um garoto, mais ou menos 13 anos depois, nasce quem? Isaac. E o que aconteceu agora quando Isaac nasceu? Ismael, Gálatas capítulo 4 fala sobre isso. Ismael começou a perseguir quem? Isaac. Aí diz bem assim, o filho da escrava começou a perseguir o filho da promessa. Com que intenção, irmãos? Qual era a intenção de Ismael perseguir Isaac? Qual era a intenção? Era de fazer com que Isaac, de alguma forma, morresse. Porque se Isaac morre, àquela altura do campeonato, quem seria o herdeiro de tudo? Ismael. Por isso que Ismael começou a perseguir quem? Isaac. E Abraão, quando viu o problema, ele então fez o quê? Mandou embora. Quem? Ismael. Chamou ele, abençoou e disse, vaze daqui. Seu filho. Foi difícil. Mas ali era uma analogia
do que Deus depois estava o quê? Para fazer. Escute, enquanto você não mandar embora, não tirar da sua vida, não extirpar, não arrancar todo sonho equivocado, toda ilusão, todo fascínio errado, o que Deus tem para você em potência máxima não vai chegar na sua vida. Não vai chegar. Porque se chegar vai ser um problema. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Diga, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida, desde que você abrace o plano que Ele tem para você. Senão você vai sofrer, Deus tendo para você um mar de bênçãos para derramar na sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção.